Por que pode parecer ser tão difícil nascer de novo, nascer do espírito? Olá, meu nome é João Henrique e esse é o JH Context. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o porquê pode parecer que é tão difícil, então, nascer do espírito. E a resposta é mais simples do que parece. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, vamos lembrar quem somos nós, que é uma questão de identidade, uma coisa que está muito perdida hoje em dia, no meu ponto de vista. Então, uma pessoa, segundo a fé cristã, ela é dividida em três partes. E essas três partes, quais são? Eu já falei em vídeos anteriores. É corpo, alma e espírito. Então a gente tem essas três partes, uma pessoa e fica muito claro a gente olhar para essas três partes, se a gente analisar pelo mundo, pela ciência. A própria ciência mostra que uma pessoa não é só o corpo, porque existe a psicoterapia, por exemplo, que estuda a mente. Então, o que que é a mente? O que que são os sentimentos? É o que a psicoterapia estuda. É toda uma área de pesquisa relacionada a pesquisar a mente. Então, claramente, pela ciência, a gente é dois, mas a fé cristã e a Bíblia nos mostra que, na verdade, somos divididos em três partes, que é corpo, alma e espírito. Isso a gente tem que estar sempre bem claro para um cristão. Não adianta falar, "Ah, eu tenho fé, eu acredito em Deus, e não acreditar no que Deus falou. Acreditar em Deus é acreditar na palavra de Deus. Então é o básico isso. E Deus, na palavra dele, deixou claro que a gente é dividido em três partes: corpo, alma e espírito. Então, se a gente olhar para cada uma dessas partes diferentemente, focando só em uma ou só em outra, a gente vai ter uma perspectiva diferente de um ser humano. E se a gente olhar só para o espírito nosso, o nosso espírito, ele já nasceu morto pelo pecado. Morto é longe de Deus. A definição de morte é estar longe de Deus, porque não existe vida longe de Deus, só existe vida com Deus. Longe de Deus, aí é morte que a gente que é a definição bíblica disso. Da morte é isso. Que o teu espírito ele continua existindo para sempre, só que ele pode estar com Deus ou estar longe de Deus. E por definição, quando a gente nasceu longe de Deus, porque a gente nasceu da carne inicialmente, a gente não nasceu de novo. E quando a gente nasce da carne, a gente nasce, a gente de certa forma está herdando. Por que que a gente nasce morto, né? Vamos recapitular. Segundo a Bíblia, é porque a gente é descendente do Adão, que deixou o pecado entrar no mundo. E quando ele pecou, o pecado entrou no mundo e ele deu permissão, de certa forma, para os espíritos malignos atuarem sobre a gente. Então, se a gente está vivendo na prática do pecado, segundo a fé cristã, a gente está abrindo brechas e dando permissões para espíritos malignos, demônios, atuarem sobre a nossa vida, trazerem doenças, trazerem muitos problemas. E eles vêm normalmente com tentações, coisas que e foi assim que a Eva caiu, com a tentação de que ela seria igual a Deus quando ela comesse a maçã, mas na verdade ela já era a imagem e semelhança de Deus. Então o capeta, o demônio, está o tempo todo nos tentando fazer acreditar que nós não somos a imagem de Deus. Ele trabalha na nossa identidade, pra gente ou denegrindo a identidade de Deus, falando que foi Deus que fez coisas, quando na verdade é ele que faz. Tudo que é mal é do demônio, tudo que é bom é de Deus. Essa é a definição bíblica. Então a gente não, quando a gente acredita em Deus, a gente tem que acreditar nisso, que tudo que é bom é Deus e tudo que não é bom é longe de Deus. Então são os espíritos malignos. Então, recapitulando, qual que é a pergunta do vídeo? Por que que pode parecer tão difícil nascer de novo? Por quê? Primeiramente, a gente nasceu da carne, então a gente vai ter uma vida inicial na carne. As nossas emoções, nossos sentimentos vão estar relacionados com a carne, com o nosso corpo. Então a gente vai lá, vai comer açúcar, vai se sentir bem. Vai brincar no sol quando é criança, vai se sentir bem. Aí a mãe xinga, tu se sente mal.
Então a gente está na nossa carne, a gente não nasceu de novo ainda. Quando a gente nasce a primeira vez, a gente nasceu da carne. Aí Jesus falou: não, a gente tem que nascer de novo e nascer do Espírito se tu quiser acessar o reino de Deus. Precisa nascer de novo, precisa nascer do Espírito. Mas o que é nascer do Espírito, né? Então, e por que pode parecer difícil? Então é justamente por isso, que a gente vem uma vida já acostumada, cheia de vícios da carne. E agora eu tenho que nascer do espírito, parar de olhar para minha carne e começar a fazer com que a minha alma, que está identificada, ou minha mente, que seria uma relação mais parecida, mais próxima, a minha mente está relacionada com a minha alma, fazer com que isso se relacione ao invés do meu corpo, que é onde estava acostumado boa parte da minha vida, que agora isso comece a se relacionar com o meu espírito. Mas como assim, né? Eu nem sabia que eu tinha um espírito, e agora eu tô ouvindo isso, que eu tenho um espírito. Como é que eu faço com que minha alma busque desejos do espírito? Então, em primeiro lugar, essa é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. E o que que o Espírito Santo faz para que a gente nasça de novo e pare de ter vontades da carne? Não é que a gente vai parar de ter vontades, elas vão ficar diminuídas, elas vão ficar menos interessantes em perspectiva às vontades do Espírito, que são vontades para a eternidade. Então, as vontades da carne são vontades imediatistas para agora. Então, vou satisfazer um desejo de comer algo bom, esse desejo logo vai voltar, né? É que a carne ela tem essa natureza de nunca ser satisfeita. Daí que vem a gula e vem a luxúria e vários outros desejos que nos levam a viver na prática do pecado. E quando a gente começa a viver na prática do pecado, a gente se torna um escravo do pecado e, por definição, fica longe de Deus. E quando a gente está longe de Deus, é onde muitos dos problemas da nossa vida começam. Então, nascer de novo é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. E o que que o Espírito Santo faz? Ele vai nos levar para próximo de Jesus. Por quê? Porque Jesus, como é que foi a vida dele? Então, ele nasceu e não começou o ministério dele até os 30 anos. E ele já nasceu sendo perseguido, de certa forma. Que teve o rei lá que mandou matar todas as crianças na cidade, então ele já teve que fugir para o Egito e porque já sabiam que ele seria um novo rei, de certa forma, e o rei ficou meio com inveja, mandou matar várias crianças, família dele teve que fugir para o Egito, mas até os 30 anos ele não tinha começado o ministério dele ainda. E aí, com 30 anos, ele foi batizado lá pelo João Batista, e aí começou o ministério dele. O que que foi começar o ministério dele? Foi passar um tempo no deserto, imagina isso. Tem que ficar 40 dias sem comer, em jejum, no deserto, sendo tentado pelo demônio, onde ele questionou várias vezes a identidade dele. Ah, mas tu é Deus, tu é o filho de Deus mesmo? Que é a estratégia do demônio com a gente, às vezes, querer questionar a nossa imagem e semelhança de Deus. Ah, mas tu realmente é o filho de Deus? Mas se tu é o filho de Deus, por que que tu não transforma essa pedra em pão se tu tá com fome? E então aí ele tentou questionar uma vez. Aí depois, tá, mas Deus disse mesmo isso? É isso bem que está escrito? Ele usou uma. Porque Jesus, na primeira tentação, usou o que estava escrito, está escrito, se afasta de mim. Aí voltou o demônio de novo. Tá, mas e olha o que está escrito aqui então. E aí só que ele pegou uma parte descontextualizada e tentou fazer com que o Jesus caísse, e aí Jesus respondeu para ele: "Não, ó, o texto inteiro, é que a gente não deve tentar o nosso Deus". E aí ele tá mesmo tentando, porque primeiro ele tentou fazer com que Jesus não acreditasse na própria identidade dele. Depois ele tentou fazer com que Jesus questionasse a identidade de Deus, que é o que acontece muito com a gente. Às vezes a gente está questionando a nossa identidade em Deus, às vezes a gente está questionando a bondade de Deus. E aí, quando nada disso dá certo, o capeta começa a nos jogar tentação. Ah, então por que que tu não faz isso aqui que tu gosta então, ó? Eu te dou tudo isso aqui se tu me adorar, se tu adorar outro Deus. Então, isso acontece muito. Então, no mundo, são as estratégias do mundo também, em muitas situações.
para a gente parar de adorar a Deus e começar a adorar a nós mesmos. Então, por isso que pode parecer difícil nascer de novo. Mas o trabalho do Espírito Santo, justamente na nossa vida, é esse, é nos mostrar que não é difícil. Porque Jesus já conseguiu vencer isso. Ele já conseguiu, quando ele morreu por nós na cruz. Daí pensa só, ele passou 40 dias no deserto lá sem comer. Aí que ele começou o ministério dele. Depois que ele foi tentado de tudo que era jeito, aí que ele começou o ministério. E o ministério dele foi basicamente caminhar várias distâncias, pessoas que não acreditavam, pessoas que questionavam ele, os líderes religiosos na época que deveriam acolher ele, negaram ele, as pessoas da cidade dele que deveriam também acreditar nele, rejeitaram, tentaram matar ele. Então, olha só, e tudo que ele passou. E com 33 anos, ele não teve filho, ele não teve esposa, ele não teve mulher, não fez nada disso. E com 33 anos, ele aceitou morrer para pagar por todos os nossos pecados. Então, olha só tudo que ele fez. Então, ele já venceu o nosso pecado para estar com a gente por toda a eternidade. Então, olha, isso é um sinal de amor. Isso é amor. Amor é ação, é fazer as coisas. E não precisa ser uma ação tão profunda quanto a de Jesus. Umas ações simples no dia a dia, tratando bem o próximo, né? Então, por isso que o Espírito Santo, quando nos quer ajudar a nascer de novo, e a nascer do nosso espírito, a ressuscitar o nosso espírito, ele vai nos mostrar o exemplo de Jesus, tudo que Jesus fez. Se Jesus conseguiu fazer tudo isso, de passar por todas essas tentações, de morrer na cruz, e lá na cruz, quando ele estava sendo crucificado, pensa, ele sofrendo dor, tinham dado lá 39 chicotadas nele, com um monte, e eram soldados fortes, e nossa, pensa a dor que ele passou, e esses chicotes eles tinham na ponta metais e ossos, então era assim, caco de vidro, assim, ó, terrível. Foi crucificado, e lá na cruz, quando ele estava passando por todas essas dores agoniantes, ainda tinha um pecador que estava numa cruz próxima dele e perguntou para ele, tá, e o que vai acontecer comigo? Ele falou, se tu se arrepender, ainda hoje tu vai para o reino dos céus comigo. Então, ele na dor imensa ainda perdoou o cara que estava do lado. Ele não estava pensando nele em nenhum momento. Pensa só. E não só isso. Ainda assim, depois disso, o que ele falou? Ele falou, perdoe todos eles porque eles não sabem o que faz. Não sabem o que fazem. Então ele perdoou todo mundo ainda. Tipo, olha só que exemplo. Então por isso que o Espírito Santo, ele sempre vai nos apontar o exemplo de Jesus, que ele fez o sacrifício maior já, o mais difícil ele fez. E pra gente nascer de novo, às vezes é largar um vício, é largar um hábito ruim, é fazer coisas que a gente nem gosta tanto. Olha o que Jesus passou. Quando a gente coloca em comparação tudo que ele passou por nós, às vezes nascer de novo pode parecer difícil se a gente pensar só na gente, mas quando a gente bota em perspectiva com tudo que ele já fez pra gente, tudo que ele passou para nos livrar do pecado, e essa é a graça. A graça é aceitar isso. É aceitar que ele, quando ele foi crucificado, a gente foi crucificado junto com ele. É colocar os nossos hábitos ruins, os nossos vícios na cruz com ele. Então, quando a gente pensar assim, mas eu tenho esse desejo carnal de fazer algo. Então, tu tá deixando o teu corpo te dominar, teu desejo carnal te dominar. Pensa no Jesus, pensa nele na cruz, pensa que em estar crucificando, se crucificando junto com ele, para não fazer esse algo ruim que, no final das contas, vai te afastar de Deus. E quando a gente fica longe de Deus, a gente começa a estar em perigo, porque fala que o demônio é como um leão que ruge. Ele não é um leão, ele é como um leão que ruge que tenta devorar os outros. Se a gente está longe de Deus, isso vai acabar acontecendo, e dali vem várias coisas ruins.
Mas em Deus a gente tem a vida, a gente tem a cura para as doenças, porque a graça é isso, é esse poder de dizer não para a carne, e a gente tem esse poder dentro da gente, porque o Espírito Santo está com a gente agora. Então é isso que é a graça, é aceitar a voz do Espírito e a palavra de Deus como dominantes na nossa vida, acima da carne, acima dos desejos carnais que a gente possa ter. Tá? Então pode parecer que é difícil nascer de novo se a gente olha só para si mesmo, mas quando a gente olha para Jesus, fica muito mais fácil, né? Então, por isso que a obra do Espírito Santo na nossa vida vai ser apontar para Jesus. O Espírito Santo e Jesus, eles trabalham juntos. Aí o Espírito Santo sempre vai apontar para Jesus e Jesus vai apontar para o Deus Pai, tá? Então, era isso no vídeo de hoje. Muito obrigado e até o próximo. Se você gostou, deixe seu comentário.